Tabernáculo em Pedra Branca, Paraíba. Rua Cândido Gambarra sem número, próximo à antiga caixa d'água. Apresenta o programa Pedra Angular. Há uma fonte cheia de sangue que jorra das veias de Emanuel, onde pecadores mergulham neste sangue e têm seus pecados perdoados. Shalom, Shalom, Deus vos abençoe. Programa Pedra Angular de volta com vocês. Satisfação imensa e maravilhosa poder estar de volta na apresentação deste programa. O Tabernáculo em Pedra Branca tem a honra de adentrar agora na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, onde você estiver, para transmitir as verdades de Deus reveladas para esta última geração. Nós não estamos aqui para fazer proselitismo, não estamos aqui para sermos melhor do que ninguém. Estamos aqui para pregar a verdade na sua totalidade. A verdade que liberta. Quem é esta verdade que liberta? Cristo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho vos liberta, verdadeiramente sereis livre. Como eu sou livre? Como eu posso ser livre do pecado? Através de quem? Do Filho. Quem é o Filho? Jesus Cristo. Então, somente há uma maneira de ser liberto. É através de Cristo. Então, dá uma chance para a tua vida e coloca Cristo em tua vida para que tu sejas liberto. Então, esta programação de fé não está aqui para falar mal de ninguém, nem para fazer proselitismo religioso, nem para propagar uma igreja. Não, nós não apresentamos igrejas, nem placas, jamais. Nós apresentamos Cristo, nós apresentamos a palavra para você. Agora, se você quer a palavra ou não, aí é com você. Você tem que tomar sua decisão, sua escolha, mas nós apresentamos para vocês a verdade. Já desafiei pastores, seja quem quer que for, pastores, padres, qualquer líder religioso, a me mostrar um batismo só nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Uma prática batismal desta forma. Agora eu te mostro a prática batismal cumprindo a ordem que Jesus deu para usar o nome. Eu mostro vários versículos com a prática batismal em nome do Senhor Jesus Cristo. Tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus Cristo. Desafio qualquer padre a mostrar pelo menos um batismo de criança na Bíblia. Não tem. Então, quando a gente chega pregando a verdade, então é um choque para as religiões. Porque aí o que nós estamos vendo é o mundo religioso. Essas denominações são filhas da Igreja Romana, do catolicismo. Então, aí são mãe e filha, todas trabalhando de comum acordo. E quando você chega pregando a verdade, as pessoas dizem que você está atacando as igrejas. Não, nós não estamos atacando ninguém. Nós amamos as pessoas. E por amar as pessoas, nós pregamos a verdade para eles. Já tem aquele ditado, aquela frase maravilhosa que diz assim: a verdade dói, mas a mentira mata. Então a mentira, ela parece aprazível no momento,
No momento ela parece ser boa, mas ela vai produzir em você morte. Mas a verdade, ela pode doer, pode ser ruim engolir a verdade, mas ela vai te libertar. Que Deus te abençoe nesta manhã, a todos que estão conectados conosco pelo Facebook, pela Pedra Branca FM, que Deus vos abençoe. Aqueles que vão assistir pelo nosso canal, também que Deus vos abençoe. Muito bem, nós paramos aqui ontem, na lição passada, no capítulo 7 de Eclesiastes, no versículo 15, quando nós estávamos falando que não sejas demasiadamente justo, nem sejas demasiadamente sábio. Vamos ler aqui. Tudo isto vi nos dias da minha vaidade. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 15. Tudo isto vi no dia da minha vaidade. Há justos que perecem na sua justiça, e há ímpios que prolongam seus dias na maldade. Não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Por que te destruirias a ti mesmo? Faz uma pergunta. Pai, tua palavra é a verdade, e é desta verdade que nós queremos viver, porque o homem vive de toda palavra que procede da tua boca. Que essas palavras produzam uma mudança no coração daqueles que estão desejosos. Deus, unge os ouvidos e os corações daqueles que estão do outro lado. Circuncida meus lábios agora e meu coração para falar a tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem. Alguém me fez uma pergunta assim, diz: por que pessoas boas sofrem e pessoas ímpias às vezes vivem uma vida fácil e pessoas ímpias vivem mais? Veja só. A gente sabe de uma coisa, que o desejo de Deus é que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus é misericordioso. Deus sabe que a morte do justo é uma alegria para ele. Até diz a Bíblia em Mateus: chegará o dia que aqueles que vos matarem estará fazendo um favor para Deus. O apóstolo Paulo disse: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Chamou a morte de lucro, porque a morte o libertaria deste corpo para viver com Cristo, para viver uma vida eterna. Eu entendo que o ímpio às vezes vive mais, porque Deus está dando chance a ele para se arrepender. Deus é bom, é misericordioso, a sua benignidade dura para sempre. O salmista Davi chegou a olhar, diz assim: até quando, Senhor? No Salmo 13, ele diz: até quando os meus inimigos vão prevalecer contra mim? Até quando eu vou andar desta forma? Os inimigos prevalecendo e eu aqui. Mas depois no versículo ele diz: mas eu confio na tua benignidade e na tua salvação. Bom, eu não devo questionar nada. O que eu devo fazer é confiar nessa benignidade e nesta salvação, porque eu tenho que entregar a Deus todas as coisas e saber que tudo está no controle dele. Ele sabe o que está fazendo. Então eu não devo questionar, eu devo crer no que está na Bíblia. Se aqui o pregador disse que há ímpios que prolongam seus dias de vida, então deixa ele prolongar. Eu tenho que cumprir a minha missão na terra para a qual eu fui chamado. Eu tenho que tornar mais forte a minha vocação e a minha eleição. É assim que a Bíblia diz. Então, e orar pelas pessoas. Orar por mais ímpio
que elas sejam. Então, isso, toda regra há exceção. Você sabe que nem todos os ímpios prevalecem. Existem aqueles que são perversos. A perversidade, ela puxa o mal. O próprio pregador diz aqui em Eclesiastes: não seja demasiadamente ímpio, nem seja louco, porque morrerás fora do seu tempo. Mas deixa eu entender aqui o que é demasiadamente. Olha, todas as coisas exageradas. Ele diz que ímpios prolongavam os seus dias, mas aquele que é exageradamente ímpio, ele acaba tendo a morte precoce. Observe, tudo que é feito em demasia não é bom. Não é bom. Tudo que é feito exagerado, aí quando você vê a palavra demasia, é exagero. Tudo que você faz em exagero não é bom. Você tem que encontrar o equilíbrio. O equilíbrio em todas as situações. É ficar no centro. Quando perguntaram para Billy Paul qual foi o maior milagre que você presenciou na vida do seu pai, William Branham, ele simplesmente respondeu e disse assim: equilíbrio em todas as situações. Observe. Equilíbrio. Você deve ser equilibrado em todas as situações. E o equilíbrio está no meio de dois extremos. Agora veja, quando Deus falou para Josué, disse: assim como fui com Moisés, serei contigo, não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Observe, a direita é um extremo e a esquerda é outro extremo. O que Deus estava dizendo para Josué: fica no centro. Fica no centro. Fica no centro, no equilíbrio, que tu serás bem-sucedido por onde quer que andares. O homem equilibrado, ele é bem-sucedido por onde quer que andares. Então, não seja demasiadamente. Até comer demais é exagero. Então veja só, essa parte do demasiadamente, existe também a parte aí dos legalistas e os liberais. Você tem dois extremos na conduta cristã, os legalistas e os liberais. Os legalistas, eles criam, o que é uma pessoa legalismo? Essa conduta não deve ser demasiada, não deve ser legalista em hipótese nenhuma. Também tem aqueles que são liberais. Os liberais acham que pode tudo. Acham que pode usar da liberdade para dar ocasião à carne. Eles dizem que Deus só quer o coração. Então, o resto pode usar de qualquer maneira. Pode-se viver de qualquer maneira, que Deus só quer o coração. Então, esses são dois extremos demasiado. Um para a liberalidade, para ser liberal, e o outro para ser rígido demais. Isso até me lembra uma história de um pai legalista. O menino voltava da escola, estava todo molhado. Estava todo molhado. E aí, quando chegou em casa, o pai viu aquilo, bateu no menino, nem procurou saber a história, bateu no menino, espancou o menino chegou a morrer. Quando as pessoas estavam nos velórios, quando as pessoas estavam no velório lá, e os coleguinhas chegaram chorando e começaram a contar a história, diz, sabe, ele voltou para casa molhado porque tinha outro colega se afogando no lago e ele partiu para ajudar o colega e salvou o outro colega. Por isso que ele ficou todo molhado. Olha só. O pai não procurou saber a história com aquele ar de rígido, de conservador demais. Não procurou saber o significado daquilo. Acabou fazendo aquilo com o menino.
onde na verdade o menino estava fazendo uma coisa excepcional e maravilhosa, que era salvando o seu outro coleguinha do afogamento. Então temos que ter cuidado, principalmente aqueles que são líderes. Tem que se ter cuidado. Então veja só, os excessos destroem qualquer pessoa. A demasia destrói qualquer um. Então você não pode ter excesso de justiça. Quando você tem excesso de justiça, você se torna um tirano. Quando um rei ou mesmo um líder, ele tem excesso de justiça, ele se torna um tirano. Nós não podemos ficar nem aquém e nem além, mas no centro. Então você entende? Os que estão aquém são os liberais e os que estão além são os legalistas. Então nós não podemos ser nem legalistas e nem liberais. Não podemos estar nem aquém e nem além, mas está no equilíbrio. As pessoas que, por exemplo, o calvinismo é uma demasia, é um exagero. O calvinismo é um extremo. O arminianismo também é outro extremo. O arminianismo acha que pode fazer para se ter a salvação. Ora, Cristo fez por mim, eu não tenho que fazer, eu tenho que receber o que Ele fez. Porém, quando eu recebo o que Ele fez, eu sou grato a Ele, então eu vou viver para obedecê-lo. Os calvinistas dizem que é um grupinho, Deus escolheu um grupinho para salvar e outro para se perder. Está errado isso. Está errado. Calvinismo é extremo. A predestinação está na Bíblia. Sim, mas o que Dantes conheceu também o predestinou para a vida eterna. Deus conhece o fim desde o princípio. Ele sabia qual era a minha conduta cristã e me predestinou para a vida eterna. Então o calvinismo joga fora, que não serve. Arminianismo também joga fora. Fica no meio dos dois. Fica no centro que você estará equilibrado. Então vamos lá. Veja só. Então você tem o seguinte. São aqueles que são relaxados, um extremo, que acham que vão adquirir a salvação, que já são predestinados. São extremistas. Então eles relaxam. Eu já sou predestinado mesmo. Isso são extremistas. E aqueles que acham que pode fazer para adquirir a salvação também são outros extremistas. Caim produziu frutas porque achava que a mãe dele tinha comido uma fruta e agora ele produziu frutas do seu próprio suor, plantou, colheu, colocou no altar e disse: Deus vai receber, mas Deus não recebeu aquilo. Deus não recebeu. Então veja só, deixa eu falar aqui um pouco da conduta cristã. Então a conduta cristã é assim: você não pode ser demasiadamente exagerado, ser extremista. Por exemplo, quando Deus falou para Josué: não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, como eu falei anteriormente, aqui está algo maravilhoso para nós aprendermos. Veja. Os da direita dizem que o próximo presidente será bom. Os da esquerda dizem que ele não presta. Mas aqueles que estão no centro vai julgar as duas coisas. Vai analisar as duas coisas. Assim é a conduta, olha. Direita e esquerda, dois extremos, dois exageros. Os da esquerda estão aí dizendo: ele não presta não, ele é isso e aquilo. Os da direita estão dizendo: vai ser bom, vai ser bom. Mas os do centro está ponderando e analisando as coisas. Na casa do filho pródigo havia os da direita, os da esquerda e o do centro. Observe, o da direita era aquele que não gastava nada. O da esquerda foi o filho pródigo que gastou tudo. Mas o do centro era o pai que conseguia ponderar as coisas e conciliar
entre o filho que não gastou nada e o filho que gastou tudo, salvar o filho que gastou tudo e unir a família. Pessoas do centro, equilibrada, faz isto. Salomão, naquele episódio que houve, naquela passagem bíblica daquelas duas prostitutas que uma se deitou por cima do seu próprio filho e pegou o filho da outra, Salomão disse: me dá uma espada que eu vou dividir o menino ao meio e vou dar metade para uma e metade para outra. Quando ele viu que a verdadeira mãe preferia perder o seu filho do que vê-lo morto, então ele soube julgar, porque ele era o homem do centro. A da esquerda queria o filho da outra, a da direita não queria que matasse o menino. Uma ela era da direita e a outra era da esquerda. Ou seja, uma querendo pegar o filho da outra e a outra querendo reconquistar o seu filho de volta. Mas os seus argumentos não lhe proporcionavam ter aquele filho de volta. Mas Salomão, julgando o caso, viu que uma verdadeira mãe jamais quer o mal para seu filho. Prefere entregar o seu filho do que vê-lo morto. Então ele julgou, pegou o filho e deu à verdadeira mãe, porque disse: uma verdadeira mãe jamais quer ver seu filho morto, jamais quer o mal para o seu filho. Então ele julgou correto, porque ele era o homem do centro. O homem do centro sempre julga correto. Existe os da direita na conduta cristã, nas vestimentas. As mulheres da direita, ou aquelas pessoas da direita, diz que tem que usar saia barrendo o chão. Os da esquerda dizem que não, pode usar de todo jeito, Deus só quer o coração, Deus não quer roupa. Mas o do centro julga as coisas. Julga e ordem e decência. Não pode ser vestimentas coladas ao corpo, arrochada, e vestimentas que trazem para você ordem, decência e pudor. Os do centro colocam o que está na Bíblia, mas os da direita exagera, os da esquerda também exagera. Então, até no culto existe os da direita e os da esquerda. Os da direita, diz que não deve dar um amém, um glória a Deus, não deve ficar calado no culto. Os da esquerda dizem que pode pular, gritar, e aí é exagero, e gente se estribucha pelo chão, e vão para debaixo dos bancos, e se joga, e quebra braço, e grita, e tira a ordem do culto. Exageros. Mas os do centro pondera. Os do centro sabem que deve dar glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus, adorar a Deus com ordem, porque o Espírito Santo é ordeiro. Olha como isto é maravilhoso. Então não seja demasiadamente, não viva em demasia, não seja extremista. Não seja, porque você vai destruir a ti mesmo. Então, não seja demasiadamente ímpio. Até para ser ímpio, as pessoas não devem ser exageradas. E nem seja demasiadamente louco, porque morrerias fora de tempo. Teria uma morte precoce. Então aí você entende, Não faça nada em demasia, em exagero. Em qualquer local que você esteja, em qualquer repartição, até na adoração, se você fizer em exagero, você não é bom. Não é bom. Então aqui você tem
O ímpio exagerado tem morte prematura, porque ele chama o mal para si. Ele chama o mal para destruí-lo. Então, não seja. Bom é que retenha isto e também retenha aquilo. Não tire a tua mão, porque quem teme a Deus escapa de tudo isto. Bom é que retenhas um pouco daquilo e um pouco daquilo. Fique no centro. E que temas a Deus, porque você escapará de tudo isto. Você escapará de todas estas coisas. Na verdade, a sabedoria fortalece ao sábio mais do que 10 poderosos que haja na cidade. Então, como eu já falei da sabedoria, eu vou concluir aqui a reflexão. Como eu já falei da sabedoria, inteligência é diferente de sabedoria. Inteligência depende de estímulo, ambiente e alimentação. Mas sabedoria depende de quê? De temor ao Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o que teme, crê. O que crê, obedece. E o que obedece, recebe bênçãos, é bem-aventurado e prospera em tudo. O que obedece é o homem do centro. Então, prefira a sabedoria porque a sabedoria fortalece o sábio mais do que 10 poderosos que haja na cidade. Então, seja sábio. Retenhas um pouco de um e um pouco de outro. Temes a Deus para que você escape dos extremos, de ser demasiado. Que Deus te abençoe e te ajude. Eu não tenho mais tempo para continuar, mas nós voltaremos para concluir o capítulo. E essas lições são maravilhosas. Essas lições têm nos ensinado grandes coisas. Que Deus vos abençoe. Nossos cultos, Rua Cândido Gambarra, sem número, próximo à antiga caixa d'água. Ali está o nosso tabernáculo. Vem estar conosco. Domingos e quarta, às 19h30. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que Deus te fortaleça. Fica na paz do Senhor. Amém.